O cristão e a política. Descubra como vencer a guerra cultural. Capítulo 1. Tema: Karl Marx. Paulo, em sua carta aos Efésios, fala sobre a necessidade de a igreja estar atenta e preparada para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, versos 11 e 12. Não podemos perder de vista o fato de que, assim como Deus utiliza pessoas para atuar em seu reino, o diabo utiliza pessoas para militarem a favor do seu império. Tudo o que abordarei neste livro tem um único objetivo: fazer com que você compreenda de uma vez por todas que nós estamos em uma guerra. Mas, infelizmente, até aqui, muitas pessoas ainda não se deram conta dessa triste realidade. Em que, afinal, consiste a teoria marxista? Certo dia, uma mãe me disse: minha filha tem sofrido grande pressão na escola. Os colegas perguntam por que ela não é bissexual, por que ela não é homossexual ou por que ela não fica com meninas. Acredito ou não, essas ideias têm sido passadas para os nossos jovens de forma cotidiana. E o que temos feito a respeito disso? Muito pouco. Em Israel, o menino de 12 anos precisa saber de cor o Pentateuco. E na igreja? Infelizmente, temos posto foco em outras demandas, esquecendo-nos de que a prática do evangelho precisa ser racional. Romanos 12, verso 1. A mente dos nossos jovens precisa estar preparada para contrapor-se aos ataques do inimigo. Deus nos deu um cérebro, por isso, precisamos usá-lo por completo. Há pessoas que nem vivas estão mais, destruindo a alma de outras e fazendo com que os jovens percam o foco. Uma delas, talvez a principal, é Karl Marx. Muito possivelmente você já ouviu falar dele. Aliás, em qual aula de filosofia ou sociologia ele não aparece, não é mesmo? Pois então, no capítulo 2 do Manifesto Comunista, livro que ele escreveu com Friedrich Engels, está escrito: abolição da família. Até os mais radicais se assustam com este propósito infame dos comunistas. Sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma instituição burguesa e existe somente na burguesia. Primeiro erro. Qual é o primeiro erro dessa afirmação? Quem instituiu a família? Deus. Então o conceito de família não foi criado na burguesia. Marx quer fazer-nos crer que a instituição família passou a existir a partir do que se convencionou chamar de burguesia. Em que consiste, afinal, a teoria marxista? Nessa fala de Marx, está explícito que ele busca destruir tudo o que é de proveito privado, isto é, empresas e, por último, a família, para que se atinja um estado de perfeição. Em outras palavras, seria o mesmo que dizer: olha, para que as coisas se tornem iguais no mundo é preciso promover uma luta de classes, uma luta armada. O proletário, o trabalhador, deve lutar armado contra a burguesia para atingir um estado de perfeição. Marx, de fato, acreditava que, acabando com a iniciativa privada, a família seria naturalmente destruída. Em essência, essa é a base do socialismo. Se você não consegue conquistar algo, destrua-o. Segundo erro. Eis que aparece, então, o segundo grande erro dessa teoria. Marx terceiriza a responsabilidade do paraíso para o homem. Russell Kirk, no livro A Política da Prudência, fala sobre o princípio da imperfectibilidade, que diz que um ser imperfeito não tem condições de criar algo perfeito. Deste modo, pergunto: sendo nós imperfeitos, podemos criar uma ordem social perfeita? Obviamente, não. Ao propor o estabelecimento do paraíso na Terra, os marxistas trouxeram, na realidade, o inferno.
No século XX, na humanidade inteira, morreram mais pessoas pelas teorias marxistas do que por outras razões quaisquer. Terceiro erro. O mais intenso e extenso erro do marxismo não é outro senão este. Onde há marxismo, há perseguição aos cristãos. O evangelista romeno Richard Wurmbrand, em sua autobiografia intitulada Torturado por Amor a Cristo, fala sobre as torturas que sofreu de comunistas soviéticos. Wurmbrand passou por diversos períodos no cárcere. Ele experimentou sofrimentos terríveis. Foi ridicularizado, espancado, submetido a queimaduras e congelamento. Passou por tentativa de lavagem cerebral e muitas outras agressões. Por horas a fios, os comunistas lhe diziam: "Ninguém ama mais você, ninguém ama mais você, ninguém ama mais você." Wurmbrand fala no livro que, quando os comunistas chegaram à Romênia, o primeiro grupo que eles cooptaram foi a igreja. Eles dominaram a cúpula eclesiástica, sacerdotes, pastores e bispos, e seduziram-na com palavras de amor. "Nós vamos ajudá-los, vamos dar assistência." E o que aconteceu? O autor informa que, para pregar o evangelho, eles tinham de colocar as 10 primeiras páginas do livro de Marx dentro da Bíblia. Eles não podiam simplesmente entregar a palavra de Deus às pessoas. A liberdade do cristão foi então cortada. Uma das formas de tortura consistia em deixar os cristãos de pé em uma espécie de caixão com pregos e giletes. Enquanto eles ficavam estáticos, firmes, seus corpos não eram perfurados. Mas, com o cansaço, conforme suas forças se esvaíam, seus rostos, braços e pernas eram cortados. Outro tipo de tortura a que os cristãos eram submetidos era a câmara gelada. Na câmara havia apenas uma báscula que possibilitava os médicos verificarem se eles estavam prestes a morrer. Quando estavam quase morrendo, os cristãos eram retirados para se reaquecerem e, em seguida, eram colocados outra vez dentro da câmara gelada. No entanto, nem assim, Wurmbrand desistiu de anunciar o Evangelho de Cristo. A seguir transcrevo o que ele chamava de derrotar o comunismo por meio do espírito amoroso de Cristo. Preso na solitária, não conseguimos mais orar como antes. Nossa fome era inimaginável. Havíamos sido dopados até que ficamos como idiotas. Éramos só pele e osso. A oração do Senhor era longa demais para nós. Não conseguíamos nos concentrar o suficiente para dizê-la. Minha única oração, repetida vez outra vez, era: "Jesus, eu te amo." E então, em um dia glorioso, recebi a resposta de Jesus: "Você me ama? Agora eu lhe mostrarei como eu o amo." Naquele instante, senti em meu coração uma chama que ardia como o sol. Eu conheci o amor daquele que deu sua vida na cruz por todos nós. Torturados por Amor a Cristo não é um livro anticomunista. Nem eu quero falar mal dos comunistas. Pretendo simplesmente relatar o que aconteceu, e o que aconteceu foi isso. É possível ser comunista e cristão? Não é comum ouvir por aí: "Ah, eu sou cristão e comunista." Das duas, uma. Ou a pessoa não sabe nada sobre comunismo, ou a pessoa não sabe nada sobre cristianismo. Comunismo cristão é tipo uma bola quadrada, ou um judeu nazista, ou um casado solteiro. Não faz o menor sentido. Como chegamos a esse ponto? Jesus era socialista? Não, porque ele jamais defendeu uma luta de classes. Ele nunca pediu para alguém pegar em armas para produzir justiça. Pelo contrário, Jesus multiplicou o pão. Ele não o dividiu.